Olá pessoal, eu sou Luiz Henrique Damasceno, estamos aqui pela Mapas e Memorização com o informativo 851 do STF, primeiro informativo do STF aí do ano de 2017. O material você encontra no formato PDF de maneira gratuita, tá, em nosso site. Vamos para o primeiro julgado então desse informativo, pessoal. Lembrando que o objetivo aqui é ser bem conciso para otimizar o seu tempo. Primeiro informativo do STF, primeiro julgado, vamos lá. Medida provisória financeira e tributária, pessoal, medida provisória financeira e tributária. A análise da conveniência e oportunidade é um juízo político, tá? É um juízo político. O judiciário não deve analisar discricionariedade, perfeito? O judiciário, então, ele não entra nessa análise de conveniência e oportunidade, tá? Salvo situação notória, salvo uma situação desproporcional. Aí sim o judiciário vai analisar a conveniência e oportunidade, perfeito? Cargos de direção do TJ, pessoal, aqui já um próximo julgado, cargo de direção do TJ. Resolução permite reeleição, isso é inconstitucional, perfeito? Porque lá no artigo 102 da LOMAN, veda-se a reeleição em cargo de direção do Tribunal de Justiça. Então o Tribunal de Justiça local não pode, por meio de resolução, permitir a reeleição para cargos de direção, perfeito? Sob pena de estar afrontando a lei complementar 35 de 79, a LOMAN, tá? O artigo 102. Próximo julgado, pessoal, Ministério Público, tá? Conflito de atribuição entre MPF e MPE. Compete à Procuradoria-Geral da República, não vai para o STF, tá bom? O STF veio e disse, olha, esse conflito vai ser julgado pela Procuradoria-Geral da República. Próximo julgado, pessoal, aposentadoria compulsória. Não se aplica, pessoal, para cargos em comissão. Isso quer dizer o quê? Cargos comissionados não vai ter o limite de idade previsto para os cargos em geral, perfeito? Lembrando que isso é exclusivo para os cargos em comissão, tá? A Lei Complementar 152 de 2015, ela trouxe a idade, ela regulamentou a idade para aposentadoria compulsória aos 75 anos, tá? Só uma atenção nesse fato aqui que hoje já está regulamentado por essa lei complementar e não se aplica aos cargos em comissão, tá? Próximo julgado, dosimetria da pena, pessoal, dosimetria da pena. No caso concreto, o magistrado ele confundiu a culpabilidade do artigo 59 com a culpabilidade do conceito de crime, tá? Veja só, a culpabilidade do artigo 59, ela é analisada, ela é avaliada, tá? São as circunstâncias judiciais que são avaliadas na primeira fase da pena, tá? Na primeira fase de fixação da pena, dentro de um critério trifásico adotado pela legislação brasileira, perfeito? Então a culpabilidade do artigo 59, ela é diferente da culpabilidade do conceito analítico de crime. Crime é fato típico, ilícito e culpável, tá? Essa culpabilidade do conceito analítico de crime é diferente da culpabilidade do artigo 59 do Código Penal. Perfeito? Vamos lá então. O que o STF apontou aqui? Ora, antecedentes não serve para avaliar negativamente antecedentes, inquéritos e ações penais em curso. Tá? Não serve inquéritos e ações penais em curso para agravar sob o título de antecedentes a conduta ali, a penalização do agente. Você também não vai utilizar nenhuma circunstância judicial, tá? Quando ela já qualifica o delito. Por exemplo, as circunstâncias do delito. Você não pode agravar pela circunstância do delito quando já é uma qualificadora aquela circunstância estabelecida pelo legislador, sob pena de bis idem. Perfeito? Próximo julgado, pessoal, antecipação da prova testemunhal. Artigo 366 do CPP. Perfeito? Você pode quando? Justifica-se quando? O que o STF disse no caso concreto? Olha, justifica-se quando você estiver diante de um delito grave, da gravidade do delito e houver possibilidade concreta de perecimento. Perfeito? Lembrando que não há que se falar em perda do contraditório em ampla defesa, tá? Sendo exercido no momento da produção da prova, ele vai ser exercido de maneira diferida. Perfeito? Próximo julgado, pessoal, reclamação no STF. Ela é indevida quando você tem que reexaminar a matéria de fato, tá? Não serve a reclamação para reexame da matéria de fato. Perfeito? Isso é impossível, tá? Sob pena de você estar promovendo um exame persalto. A parte, ao invés de promover o recurso contra uma decisão de primeiro grau, ela entra com a reclamação diretamente no STF. Esse exame persalto é vedado. A reclamação ela serve para garantia de
autoridade das decisões do STF e preservação da competência, ok? Não serve para adentrar na reanálise de matéria de fato. Foi isso que o STF decidiu neste caso, especificamente nesse julgado. Próximo julgado, pessoal, próximo julgado, COFINS, restrição por portaria. Olha só, essa portaria citada aqui, ó, a portaria 655/93, ela vedou o parcelamento para aqueles contribuintes que já haviam feito depósito judicial em determinada ação que questionava ali a questão tributária. Tá, vedou o parcelamento. Perfeito? Ora, ela vem e disse basicamente o seguinte: você que já promoveu o depósito judicial numa discussão do tributo ali, você não pode aderir ao parcelamento. Foi o que disse a resolução. Os contribuintes falaram que isso seria inconstitucional. O que o STF falou? Olha, não é inconstitucional, não ofende a isonomia. Por quê? O contribuinte que vem e faz o depósito judicial, ele não está em pé de igualdade com aquele contribuinte que não promoveu a ação, que não depositou. São casos diferentes, são situações diferentes, tá? E também não ofende o livre acesso à jurisdição, tá? Vedar a aqueles que promover a interpelação judicial, depositar judicialmente, promover o depósito judicial, o acesso ao parcelamento, não quer dizer que vedou-se, que está desestimulando o acesso à jurisdição. Esse argumento não colou no STF, o STF falou, olha, é válida essa vedação estabelecida na portaria. Perfeito? Próximo julgado, pessoal, próximo julgado, confisco. Pessoal, afastar a expropriação da terra, afastar a expropriação, tá? O proprietário pode, desde que ele demonstre a ausência de culpa em vigilando ou em eligendo, tá? Lembrando que esse confisco lá no artigo 243 da Constituição Federal, e ele abrange situações nas quais são encontradas plantações de drogas ou situação de trabalho escravo na propriedade, perfeito? Então você vai ter esse confisco, que pode ser afastado se o proprietário demonstrar a ausência de culpa em eligendo ou em vigilando. Só pensar num grande latifundiário que arrenda algumas terras. Obviamente ele não vai ter controle de todos os seus arrendamentos. É possível afastar essa expropriação. Perfeito? Próximo julgado, tributário, depositário infiel. Pessoal, questãozinha batida, prisão do depositário infiel é inconstitucional, tá? Sob pena de ofensa ali, a súmula vinculante 28 e 25. Teminha batido. Próximo julgado, furto, repouso noturno. Aplica-se, pessoal, furto, a causa de aumento, tá? Ao furto simples e ao furto qualificado, tá? A posição topográfica, o fato da causa de aumento está no parágrafo 1º e a qualificadora está no parágrafo 4º, não afasta, não consegue afastar. Essa justificativa topográfica, ela tem cada vez, ela tem menos força a cada momento que se passa no tempo, tá? O STF, os tribunais de uma maneira geral, não só o Supremo, eles cada vez mais estão se afastando dessa justificativa topográfica, que é uma justificativa extremamente superficial, né, que não faz uma interpretação sistemática. Ok? Então, o parágrafo 1º lá do artigo 155 do Código Penal, ele incide sim aos furtos qualificados. Lembrando que é momento distinto, incide um momento distinto da fixação da pena. Ok? Não há que se falar em afastamento dessa causa de aumento simplesmente por uma questão topográfica. As normas elas devem ser sempre interpretadas de maneira sistemática. Próximo julgado, demandas contra o CNJ e CNMP. Vamos para a regra. A regra é o quê? Ação ordinária, juiz federal, tá? Primeira instância, tranquilo. Ações constitucionais, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus, habeas data, STF. Exceção. Quando a discussão, isso aqui foi no caso concreto, quando a discussão sobre poderes do CNJ, por quê? Quando a discussão sobre poderes do CNJ, senão você vai estar dando poderes ao juiz de primeiro grau para delimitar os poderes do próprio CNJ. E aí vai estar havendo uma subversão do próprio sistema de distribuição ali de competências, tá certo? Como que um juiz de primeiro grau vai delimitar poderes do CNJ, que é presidido por um ministro do Supremo Tribunal Federal? Okay? Além do mais, no caso concreto, haviam vários mandados de segurança individuais. Tá? Pessoal, para concurso público a regra é cobrar ações ordinárias juiz de primeiro grau, tá? E ações constitucionais STF, perfeito? Que está ali disposto no post anterior, tá? Ação constitucional STF. A exceção foi o que a gente acabou de explicar aqui, perfeito?
poderes do CNJ e diversos mandados de segurança individuais. Próximo julgado, pessoal, CNJ ainda, controle administrativo. Pode deixar de aplicar no controle administrativo normas inconstitucionais, tá? O controle é do ato administrativo. Não há que se falar aqui em controle concentrado de constitucionalidade. Está deixando de aplicar um ato administrativo, tá? Porque ele é inconstitucional. O CNJ pode fazer isso, perfeito? Naquela análise concreta daquele ato administrativo ali. Isso é um controle do ato. Lembrando que o CNJ ele pode controlar atos administrativos. Isso não é controle de constitucionalidade, perfeito? Pessoal, Tribunal de Contas podem ter procuradorias, tá? Salvo para cobrança. Por quê? Para a cobrança das multas aplicadas. Porque a cobrança das multas aplicadas compete ao ente prejudicado. Ele que vai ter, por meio da sua Procuradoria do Estado, a atribuição de cobrar as multas ali aplicadas pelo Tribunal de Contas. Perfeito? Pessoal, ação declaratória de inconstitucionalidade, ADI, MP convertida em lei. Você tem o que? Continuidade normativa. Basta a comunicação ao STF que foi convertida em lei aquela medida provisória. Não há que se falar em perda do objeto. Ou seja, não perde o objeto, continua a tramitar a ação declaratória de inconstitucionalidade. Pessoal, esse foi o informativo do STF 851. Se você gostou, compartilhe. Busque o nosso material ali no site de maneira gratuita e vamos juntos alcançar o seu sonho.